Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma aula de administração financeira e orçamentária comigo, professor William Notário, e como sempre é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você aqui para nessa aula discutirmos um pouquinho sobre a elaboração e o processo legislativo da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, eu quero já te convidar a acompanhar comigo a elaboração e o processo legislativo da LOA, que é o nosso orçamento mesmo, né? Tanto que na aula eu vou te explicar exatamente que esse processo, essa elaboração e processo, ela acontece em todas as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a própria LOA, obviamente. Fica o convite, siga o professor William Notário nas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo dos concursos públicos. É muito legal a gente estar junto lá, combinado? Beleza, então, ó, feito isso, eu quero começar esse bate-papo com você da seguinte forma, ó. Segundo a Constituição Federal, lá no artigo 165, se não me falhe a memória, ele diz o seguinte, ó: leis de iniciativa do Poder Executivo, vamos lá, leis de iniciativa do Poder Executivo darão início ou irão compor o processo orçamentário. Então, basicamente, é assim que nós vamos ter. Quer ver? Vamos imaginar comigo, então, que você tenha aqui, neste momento, o nosso Poder Executivo. Tá? Então, imagine que você tenha aqui o nosso Poder Executivo. E aqui, imagine que você tenha o Poder Legislativo. Tá? Então, só para a gente entender basicamente como funciona. É claro que aqui eu vou focar na LOA, tá? Mas, como a Constituição deixa claro, leis de iniciativa do Poder Executivo. Então ela está falando desses caras aqui, ó. Ela está falando que o Poder Executivo vai iniciar o PPA, vai iniciar a LDO e vai iniciar a LOA, tá? Então eu vou focar na LOA, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos pensar na União, né? O presidente da República, então, ele tem uma data limite para enviar o projeto de lei orçamentária da LOA para o Legislativo, para que também tenha um tempo lá hábil para fazer as análises, discussões, votação, aprovação, tal. Então, tudo isso, a gente vai estudar os prazos, não sei se vai dar tempo nessa aula de ver os prazos, mas o Poder Executivo ele vai iniciar esse processo. A LOA, ela pode ser enviada ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto. Então, a LOA, ela pode ser enviada ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto. Então, vamos lá comigo, ó. O Poder Executivo, ele encaminha essa LOA, ou esse projeto da LOA, aqui para o Poder Legislativo. Veja, eles vão fazer isso, então, ó, até o dia 31 de agosto. Opa, deixa eu arrumar aqui que eu tenho o toque para ficar bonitinho para você, ó. Então, até o dia 31 de agosto de cada ano do mandato, tá? Eu não vou nem entrar no mérito aqui, mas de cada ano do mandato. Então, vamos pensar na União, no presidente da República. Então, ele vai ter, durante 4 anos, ele vai enviar essa LOA nos prazos ali. E lá no Legislativo, quando o Legislativo recebe essa proposta, ela não vai para plenário de cara, né, ou para a sessão conjunta ali de cara. Ela vai para o que a gente chama da Comissão Mista de Orçamento, o CMO, a CMO. Então vem comigo, ó. Aqui no Legislativo existe então a Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados federais e senadores da República, tá bom? Então esses caras aqui, ó, você tem deputados e senadores no número X específico ali, e aqui na comissão mista já é feito uma prévia, tá? Já é feita uma análise prévia. Então ali vão discutir aspectos, né, legais, técnicos e tudo mais. E havendo a aprovação na CMO, então ali já vai ter discussão, análise, tem uma votação na CMO ali, aprovou ali,
ela vai então para a votação no plenário. E aí tem os méritos jurídicos lá, que eu não vou nem entrar aqui nessa seara, de como que é feita a aprovação, sessão conjunta. É claro que eles não votam ali junto, ali, né? Mas pela Constituição dá para entender que era uma sessão conjunta para votar o orçamento, mas eles acabam votando separado ali, enfim. E aí, aprovando no Legislativo, que tem até o dia 22 de dezembro para fazer isso. Então veja, até o dia 22 de dezembro para fazer isso, senão entra na regra dos duodécimos para o orçamento de janeiro, as parcelas de fevereiro, enfim, mas aí a gente também discute quando for falar sobre a LRF, né? É muita informação, eu imagino, mas aí quando você pega lá a LOA aprovada pelo Legislativo, até o dia 22 de dezembro, ela é devolvida para o Poder Executivo para essa sanção. Então vem comigo aqui, ó. Quando o Legislativo, de fato, vota e tal, eles vão devolver, então... Opa, deixa eu mudar a cor aqui, ó, para ficar bonitinho aqui, ó. Então, eles vão devolver aqui, ó, o processo, né? Eles vão devolver aqui para o Poder Executivo, ó. Então, eles vão devolver para o Poder Executivo e eles fazem isso, ó, até 22 de dezembro. Tá? Então eles vão fazer isso até 22 de dezembro. E aqui, o presidente da República, né, vai sancionar ou vetar parcialmente algumas alterações que o Legislativo pode fazer. É claro que o Legislativo não pode, por exemplo, mexer nas receitas, exceto se for erro de ordem técnica ou omissão técnica e tal. Então o Legislativo só mexe nas despesas. Então, cara, eu costumo brincar assim, ó, né? Eu costumo falar que lá no Legislativo, lá na CMO, lá quando vai aprovar no Legislativo, é onde o pau quebra, é guerra da carne lá, é guerra de faca. Por quê? É lá que o deputado federal e o senador vai querer cumprir a promessa de campanha dele. Não, que eu ia fazer um hospital, que eu ia deixar verba para isso, deixar verba para aquilo, para essa ponte, para essa escola, para esse hospital, para esse... Entendeu? É ali que ele vai querer. Então, é interesse dos deputados federais e senadores essa briga, né, essa discussão ali no ato, na hora de aprovar o orçamento. Então, isso acontece. É bom a gente saber que isso acontece mesmo. Beleza. Caiu lá no Executivo, aí tem os prazos, aí vai fazer execução orçamentária. Então, veja, aprova até 22 de dezembro para o orçamento entrar em vigor no dia 1 de janeiro do exercício subsequente, porque o orçamento ele é anual, princípio da anualidade ou da periodicidade, lembra? Então, o orçamento ele é elaborado e aprovado para o período de 1 ano. Fechou? Ressalto que isso acontece com todas as leis orçamentárias. Então, veja, quando a gente começa a estudar essa elaboração e o processo, a gente acaba entrando num assunto chamado ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, ele é o período em que as atividades do orçamento, no aspecto tanto de elaboração quanto da execução, então desde a sua elaboração, os seus pensamentos, a sua concepção inicial, que a gente fala, até a fase de aprovação, apreciação, controle. Então veja, o ciclo orçamentário ele começa muito antes dessa execução de 1 ano, então o ciclo orçamentário, a elaboração do orçamento começa antes, ela é aprovada até 22, a execução, que faz parte do ciclo, ela é durante o ano, e depois nós temos os controles. É sabido que o controle pode ser de maneira prévia, concomitante ou posterior. Mas no ciclo orçamentário tem essas possibilidades, mas a gente entende ali nesse controle posterior. Então é por isso que a gente deixa muito claro para você que o ciclo orçamentário é um processo muito maior do que o próprio orçamento. A LOA, ela tem a duração de um exercício. Então, entrando nessa linha do ciclo orçamentário, eu quero que você discuta comigo, então, isso aqui, ó. Vamos lá comigo, ó. O ciclo orçamentário, ele corresponde ao tempo, então, em que se processam as atividades típicas do orçamento, desde a sua concepção até a sua apreciação final. Então veja, ó, quando a gente olha para o exercício financeiro, então, ó, quando a gente olha para o exercício financeiro, ele é menor do que o próprio ciclo orçamentário. Então, cuidado, tá? O ciclo orçamentário, ele é maior do que o próprio orçamento. Esse exercício financeiro aqui, ó, ele é de 1
do 1 até 31 do 12. O ciclo orçamentário, então, ó, ele vai ter a fase de elaboração, ele vai ter a fase de aprovação. Então, deixa eu deixar redondinho aqui para você, ó. Ele vai ter a elaboração, ele vai ter a aprovação, ele vai ter a sua execução e depois ele tem a fase de controle. Só para você ficar ligado, ó, essa execução, ela já é de 1 do 1 a 31 do 12. Então veja, só essa execução, ela já é de um ano. Por isso que eu preciso deixar claro, o ciclo orçamentário ele começa muito antes da execução e termina depois da execução. Então por isso que o ciclo orçamentário ele é maior do que o próprio orçamento, maior do que a própria execução orçamentária que esse cara vai ter. Fechou? Maravilha, maravilha. Então se a gente parar para pensar, a elaboração, na verdade o ciclo orçamentário, ele passa por pelo menos três exercícios financeiros. Imagina, a gente está elaborando agora, por exemplo, 2025, então nós estamos nesse 2025, elaborando para o 2026 e o controle, o julgamento das contas vão ser lá em 2027, por exemplo. Então, pelo menos 3 exercícios financeiros. Fechou? Tamo junto? Beleza. Eu tenho aqui um esquema para facilitar a sua vida no entendimento, né, do ciclo orçamentário. Então, olha aí que bacana. O ciclo orçamentário por si só, ele tem essa fase da elaboração, que a gente acabou de discutir, né? Ele tem a fase da aprovação, que é lá, né, o processo legislativo como um todo. Então, aqui a gente tem o poder executivo, né? Então, só para a gente já ficar ligado aqui, ó. A aprovação, então, ela vem pelo poder legislativo, que é um pouquinho do que eu te expliquei há pouco. E a própria execução, então a própria execução, ela também parte, né, do poder executivo, com o julgamento do poder legislativo, é claro. Então, ó, essa execução, ela já é de janeiro a dezembro, tá vendo? Então, essa execução, ela é de janeiro a dezembro. Então, observe, essas etapas anteriores, elas, né, antecedem a janeiro, e essa etapa de controle, ela vai depois do dezembro. Então, por isso que a gente fala, deixa muito claro isso para você. Agora, o que você está vendo aqui é um ciclo orçamentário, mas o ciclo orçamentário pela doutrina, e a banca, o CESP adora isso, assim como outras bancas, mas o CESP tem um carinho por isso. Você tem uma forma de analisar ali, quer ver? O ciclo orçamentário ele pode ser um ciclo orçamentário comum, que é o ciclo só da LOA, que é o objeto de estudo dessa aula. Mas o ciclo orçamentário também pode ser chamado de ciclo ampliado, que a gente fala. Que aí ele vai pegar tanto a LOA, mas também fases da LDO e fases do PPA. Então, quando a gente fala o ciclo orçamentário comum, eu estou diante do ciclo da LOA. Um ciclo de 4 fases. 4 fases por quê? Porque você tem elaboração, aprovação, tal, que é o que eu quero discutir com você aqui agora. O ciclo orçamentário comum, também chamado o ciclo de 4 fases ou o ciclo da LOA. Então, ciclo orçamentário comum, ciclo orçamentário de 4 fases ou ciclo orçamentário da LOA. É assim que ele trabalha. É assim que você tem esse cara. E quais são essas 4 fases, então, professor? Elaboração, planejamento, da proposta, discussão, estudo, aprovação, execução orçamentária e avaliação e controle. Fechou? Então agora eu vou pegar com você um pouquinho dessas fases apresentadas, né, pela forma doutrinária ali para você e vou discutir. Vamos tentar pegar um trechinho da Constituição, vamos tentar entender como é que essas coisas funcionam e se der tempo a gente coloca ainda algumas questõezinhas para você. Vem cá, dá uma olhada comigo então, ó. Na fase de elaboração, então a gente vai pegar agora aqui, ó, cada fase dessa. Na fase de elaboração e planejamento, veja, ó, lá, tá vendo que eu falei para você aquela hora, ó? Lá na Constituição, ó, artigo 165.
Leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer, então, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é a que a gente está estudando hoje, então, né? Então, os ciclos serão dessa parte. Agora, por que leis de iniciativa do Poder Executivo? O presidente da República ele pode delegar? Quem que faz? Quem que vai dar início a esse processo de fato? Poder Executivo. Mas quem lá? Aí veja, o artigo 84 da Constituição vai falar o seguinte, compete privativamente. Na verdade, se a gente parar para analisar, isso aqui, ele traz, né, a gente consegue entender claramente que isso aqui é uma competência exclusiva. Uma competência exclusiva. Então, ele não vai delegar isso, né? Então, compete a ele, a competência dele, enviar ao Congresso Nacional, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas do orçamento previstos nessa Constituição. Então, nessa Constituição, deixando claro aqui para você, o que está lá no artigo 165, né, que aí vai começar a ter o detalhamento dele. Então, veja, é uma competência exclusiva do presidente da República. Então, ele pode delegar? Aí tem muita discussão, tem autor que defende isso, tem autor que quer provar por A mais B que pode. Eu não lembro recentemente do CESP ou das bancas, de um modo geral, entrar nessa polêmica, tá? Não, pelo menos em AFO, não. Pode ser que talvez em direito financeiro, ou no direito constitucional, ou talvez em alguma outra seara aí, você tenha uma cobrança, né, nessa linha. Aqui para nós é importante só saber que parte do Poder Executivo. Isso já ajuda bastante, tá? Parte do Poder Executivo para o Legislativo, isso aí já vai facilitar e muito a sua vida. Seguindo o nosso raciocínio, na fase de discussão, olha só que legal, Então eu já estou na segunda fase agora para você, tá bom? Olha o que diz a segunda fase. A fase de discussão é o que denominamos da segunda etapa, tá vendo? É o que a gente chama da segunda etapa do ciclo orçamentário. Nesse momento, muita coisa acontece. Por exemplo, olha só que bacana, um parlamentar ou uma bancada parlamentar pode propor alteração do projeto da LOA por meio de emendas, ou o Poder Executivo solicitar modificações por meio da mensagem presidencial. Só é importante deixar claro, antes do início da votação, Então, antes do início da votação na CMO. Então, veja, como que é que a gente vai observar aqui, É importante, tá? É importante observar que essas alterações podem ser tanto reestimativa, modificação de uma despesa, tá? Aí, claro, tem alguns cuidados ali. E aí é o seguinte, tá? O presidente até pode, o presidente da República, vamos pensar assim, ele até pode enviar lá uma mensagem, beleza. Mas, geralmente, né, os caras começam a votar lá, ele acaba nem conseguindo alterar mais. Mas lá, tá vendo, muita coisa acontece. A fase da discussão, galera, é uma fase muito, eu não digo nem pesada assim, mas é uma fase onde tem muita discussão, onde é o que eu falei, o parlamentar ali, o deputado federal, o senador, ele quer, não, cara, eu preciso liberar essa verba, eu preciso construir aquela ponte, aquele hospital, aquela creche, asfaltar aquelas ruas, eu preciso, entendeu? Verba para o esporte, verba para a saúde, verba para segurança, né? Os conselhos e tal. Então, muita coisa acontece ali na fase da discussão, na fase da aprovação, na fase da lei orçamentária, do estudo dela ali mesmo. Então, é importante. Tanto que nessa linha ainda, olha só, na Constituição ainda, cabe à comissão mista permanente, né, a CMO, o que? Examinar e emitir parecer sobre os projetos, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, aí ele vai falar, né, sem prejuízo das demais. Então, ou seja, lembra, o Executivo elabora, o Legislativo aprova. O Executivo gasta, executa, o Legislativo vai fiscalizar. É claro que existem fiscalizações por meio interna ali do próprio Executivo, como Controladoria Geral, o TCU, né, que é um órgão, né, que não está em nenhum... O TCU vai fiscalizar.
A sociedade exerce um papel especial nessa fase de controle, acompanhamento, fiscalização, e o próprio Poder Legislativo, né? Então, para a gente, nesse momento, Executivo elabora, Legislativo aprova. Executivo gasta, executa, o Legislativo fiscaliza. Aí, nessa fiscalização entra a sociedade, entra a TCU, entra a CGU, tá? Aí cada um na sua esfera de controle, interno, externo, social, beleza? Maravilha! Ainda, olha só que legal, ó. O presidente da República, ele poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos, enquanto não iniciada a votação na comissão mista. Olha só, não é no plenário. Então lembra, ó, nós temos aqui o Executivo e nós temos aqui o Legislativo, lembra? Então quando o Executivo encaminha a proposta para cá, aqui na comissão mista, aí vão começar lá, estudar, analisar, discutir, quando eles começarem a votação, ó, então aqui na votação, ó, enquanto eles não começarem a votação, cabe essa mensagem retificadora. Ó, peraí, eu vou alterar aqui, porque eles estão analisando, Agora, quando a comissão mista terminou ali os estudos, terminou as análises e começou a votar, veja que a Constituição fala, ó, não é no plenário, é na comissão mista mesmo. Começou a votar, já não cabe mais a mensagem retificadora como alteração da peça orçamentária. Aí como que ele vai alterar então, professor? Se o Executivo precisar alterar, aí beleza, o Legislativo vai votar na CMO, vai para plenário, votou, aprovou, volta para o Executivo, ele pode vetar. Então caso, é claro que daí existe um acordo de cavalheiro, o próprio Legislativo vai acabar, né, azeitando ali para o Executivo não vetar a proposta, mas caso não seja feita lá no Legislativo a alteração que a mensagem retificadora queria, certamente o Executivo vai vetar parcialmente aquele ponto, né? Não há de se pode, né? Existe a previsão legal, mas não há de se falar em um veto total do orçamento. Isso não... Mas vamos ver aqui, ó. Analisando as questões, dá uma olhada em questões 2025 para você ver aqui, ó. A iniciativa da elaboração da lei orçamentária, então aqui nós estamos falando já da LOA, de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 165, é atribuída a quem? Quem que vai iniciar aqui, ó? O Poder Executivo. Poder Executivo, então pode marcar para nós aqui, gabarito letra A. Tranquilo, gabarito letra A, bem sossegado ali, ó, questãozinha muito boa essa, né? Muito boa mesmo. Vamos fazer mais uma? Acertou? Tranquilo, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó, questãozinha número 2, ou a segunda da nossa lista, né? No processo do ciclo orçamentário, são ações da competência do Congresso Nacional pertinentes à lei orçamentária. Vamos lá, discussão, sim, mas o veto, não. O veto é do Poder Executivo. Aprovação, sim, mas a sanção é do Poder Executivo. Vamos lá, ó. Emendas, sim. Aprovação, sim. Opa, então estamos aqui. Discussão, sim. Publicação, não, do próprio Poder Executivo. Então, gabarito letra C, muito bom, pode marcar para nós. Gabarito letra C. Então, são competências do Poder Legislativo, a aprovação, a discussão, a votação. Agora, a sanção, o veto, aí não, aí é competência do Poder Executivo. Vamos lá, mais uma? Tem mais uma comigo, ó. Em relação ao orçamento público, jogo o item, beleza. O programa é o atributo, então veja, ó, o programa é o atributo da programação que promove a integração entre as áreas de planejamento e orçamento, de modo a vincular o conteúdo do PPA com a LOA. Cara, quando a gente vai olhar lá para o plano de governo, a gente vai ter lá o PPA, a LDO e a LOA. Lembra, o PPA, ele não é no mesmo período, né? Ele não é nos mesmos anos do mandato, mas ele acompanha o período de mandato. Então, veja, o mandato é para 4 anos, então o PPA também vai ser para 4 anos, mas a contagem é um pouquinho diferente, você lembra lá das aulas, né? No primeiro ano de mandato, o cara está fechando o PPA do ano do seu mandatário anterior, né? Sendo ele
da oposição, sendo ele de... enfim. Então, o PPA ele é para 4 anos. O cara elabora e ele tem uma duração de 4 anos, que ele vai terminar no primeiro ano de mandato subsequente. A LDO vai pensar nesse PPA, né, as prioridades. Então, o PPA, eles são as diretrizes, objetivos, as metas para os próximos 4 anos. A LDO, ela vai pensar lá as metas, as prioridades. E a LOA, de fato, vai pegar nessas metas e prioridades e vai fazer a execução. A LOA é a própria execução. Então, a LOA vai executar, de fato, o programa que está lá no PPA, que a LDO julgou ser prioridade para aquele exercício. Então, tá certo, existe essa relação aqui entre PPA e LDO. Muito bom, questãozinha redonda. Vamos ver mais uma? No que se refere, no que se concerne, jogo item. Tá. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional propondo modificação no projeto da LOA, enquanto não iniciada a votação na Comissão Mista de Orçamento, da parte cuja alteração é proposta. Sim, perfeito. Então, enquanto a CMO não começou a votar, beleza. Começou a votar, já não pode mais alterar por mensagem retificadora. Então, lembra? Aí tem que esperar o veto se de fato a alteração que ele queria não for feita pelas emendas. Mais uma do CESP, ó. No que concerne ao orçamento, julgo o item. A fase de execução do ciclo orçamentário se encerra imediatamente após o final da vigência da LOA, sendo este o momento em que se inicia a fase de controle desse ciclo. Bom, aqui nós temos pelo menos 2 pontos críticos aqui, né? Vamos lembrar comigo aqui, ó. Vamos lembrar. Quando a gente tem um ciclo orçamentário, elaboração, aprovação, execução, controle. O controle, na verdade, se você pegar a doutrina, ela fala que as fases são insuscetíveis de aglutinação. Traduzindo, as fases não se misturam. Não se misturam. Entretanto, contudo, todavia, porém, o controle, ele é a única fase ali que você pode controlar previamente. Você pode controlar a fase da elaboração, você pode controlar a fase da aprovação e pode controlar concomitantemente a execução. Mas o controle você também pode fazer ele depois. Então o controle pode ser antes, durante e depois. Então, aqui quando ele fala o momento em que se inicia a fase de controle desse ciclo, isso aqui já é duvidoso. Agora, a execução do ciclo orçamentário se encerra imediatamente após o final da vigência da LOA. Cara, também é de se discutir, porque a execução, ela já vai, no ciclo orçamentário a execução ela é diferente, né? O ciclo é muito maior que a execução. Então, essa questão aqui, vamos marcar ela como errada, uma boa questão 2025 também. Vamos lá, ver mais uma? Caberá a comissões permanentes específicas dos deputados e senadores, separadamente, examinar e emitir parecer... Não é separadamente. É em sessão conjunta. Tá lá na Constituição, ó. Tá lá na Constituição, tá errado. Sessão conjunta, né? A fase da elaboração do ciclo orçamentário vai compreender os estudos em que são estabelecidas as metas e prioridades, discussão sobre a elaboração das propostas parciais para consolidar o projeto da lei, ser encaminhada pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo. Questão redondinha. Show? E dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!